bem-vindos para mais uma aula de matemática com Tia Rose. Hoje vamos iniciar o capítulo 5. E o que vamos estudar nesse capítulo? Cálculo por todo lado. Então nós vamos falar muito sobre cálculos. E os cálculos da matemática vão envolver a adição, subtração, multiplicação e divisão. São as 4 operações que nós estudamos durante esses capítulos. Então vamos lá. Quando falamos de cálculo por todo lado, a gente pensa logo em 3 estratégias diferentes que podemos usar. Podemos calcular através do cálculo mental, da calculadora e do algoritmo formal. Então, quando a gente usa o nosso cálculo mental, a gente não vai precisar de papel, não vamos precisar de nenhum outro objeto. Nós vamos pensar em uma estratégia que mentalmente a gente possa chegar até aquele resultado. A calculadora é um instrumento que vai nos ajudar, vai facilitar chegar a um determinado resultado. E o algoritmo formal são aquelas 4 contas armadas em pé que nós estudamos sobre adição, subtração, multiplicação e divisão. Então vamos praticar um pouco sobre esses cálculos. João possui 3 caixas de meia. Cada uma dessas caixas contém 5 pares de meias brancas, 4 de azuis e 6 de marrons. Ao todo, quantos pares de meia ele possui? Então, se eu tenho uma certa quantidade de cada cor, eu primeiro preciso saber essa quantidade que a gente tem das cores. Então, a gente vai adicionar 5 cores brancas, mais 4 cores azuis, mais 6 cores marrom, nos dando um total de 15 pares de meias dessas cores. Depois, nós vamos efetuar uma multiplicação, pois ele tem 3 caixas. Então, 15, que é o total das cores que a gente descobriu, vezes 3, que é a quantidade de caixas, aí sim a gente descobre que João tem 45 pares de meias. Ok? Vejam que nessa situação a gente precisou utilizar o cálculo da adição e depois o cálculo da multiplicação. Então precisamos estar atentos na leitura do problema, porque às vezes a gente não usa apenas um tipo de conta, e sim mais de um, para chegar ao resultado que a gente deseja. Segundo exemplo. Quantas pessoas podem assistir sentadas a um filme em uma sala que tem 25 filas com 10 poltronas em cada uma e 12 filas com 15 poltronas em cada uma? Então, a gente aí faz relembrar da ideia da multiplicação de configuração retangular, pois a gente está falando de filas e de colunas. Então, quando a gente tem esse tipo de ideia, basta a gente multiplicar as colunas vezes as filas. Então, se eu tenho na primeira fila 25 com 10 poltronas, eu vou realizar 25 vezes 10. Na outra, eu tenho 12 filas com 15 poltronas em cada. Então, 12 vezes 15. 25 vezes 10, 250. 12 vezes 15, 180. Então, nós vamos pegar o resultado 250 mais 180 para descobrir o total de poltronas que tem nessa sala de cinema para a gente assistir o filme. Então, 250 mais 180, 430. Então, a gente utilizou nessa ao inverso. Primeiro multiplicamos e só depois adicionamos. Mas nesse capítulo, não vamos falar apenas sobre cálculos. Nós vamos estudar um outro assunto interessante, que são os múltiplos e os divisores. Múltiplos, como o nome próprio já nos lembra, tem tudo a ver com a multiplicação. Então, os múltiplos é um conjunto infinito de números, ou seja, é a tabuada de cada número que você conhece. Então, os resultados da tabuada que você conhece serão os nossos múltiplos. Vamos ver um exemplo. Vamos pensar na tabuada do 3. Então, eu multiplico 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9.
E assim por diante não para, pois os números são infinitos. Por isso que dizemos que os múltiplos é um conjunto de números infinitos, pois não tem fim. Ele vai ter início, pois sempre começa a partir do número 0, porque o primeiro número como resultado da tabuada do 3 é 0. E daí ele não terá fim, porque a gente pode multiplicar o 3 por qualquer número que a gente quiser e vamos encontrar um determinado resultado, que será múltiplo de 3. Então, eu digo que 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 e o 30 são múltiplos do 3, porque são resultados que a gente encontra na tabuada do 3. Para no 30, não, porque como eu já disse, os múltiplos são números infinitos. E isso pode acontecer na tabuada do 2, com a tabuada do 5, do 10, do 7, do 9. Todos os números que estão como resultado nessas tabuadas, ou em qualquer outra tabuada, serão múltiplos daquele número. Os números que aparecem na tabuada do 2 são os múltiplos de 2. Por exemplo, 18. 18 é múltiplo de 2, Tia Rose? Sim, pois eu encontro essa resposta na tabuada do 2, porque 2 vezes 9 é igual a 18. E 25, Tia Rose, é múltiplo de quem? Onde é que nós encontramos o resultado 25? Em qual tabuada? Na tabuada do 5. Então, 25 é múltiplo de 5. Mas nem sempre o número vai ser múltiplo só daquela tabuada, só daquele número. Podemos encontrar os múltiplos comuns. Múltiplos comuns são aqueles resultados que podem ser encontrados em mais de uma tabuada. Então, vamos a um exemplo. Tia Rose trouxe aqui a tabuada do 2 e a tabuada do 3, com seus resultados. Vejamos que Tia Rose destacou de verde alguns resultados. 2 vezes 3 são 6, 2 vezes 6 são 12, 2 vezes 9 são 18. Então, os múltiplos 6, 12 e 18 existem na tabuada do 2, mas também existe na tabuada do 3. 3 vezes 2 são 6, 3 vezes 4 são 12, 3 vezes 6 são 18. Então, como se repetem na tabuada do 2 e na tabuada do 3, eu digo que 6, 12 e 18 são múltiplos comuns do 2 e do 3, porque são encontrados nessas duas tabuadas. Então, quando você encontrar um número que se repete em mais de uma tabuada, você chama aquele número de múltiplo comum. Agora vamos falar um pouquinho dos divisores. Divisores, como também a palavra nos faz lembrar, tem tudo a ver com a divisão. Só que é um pouco diferente dos múltiplos. A gente viu que os múltiplos têm um começo, mas não tem fim, são infinitos. Já os divisores é um conjunto finito, ele vai ter um começo e também um fim. Ou seja, ele começa pelo número 1, já os múltiplos começavam do 0. Os divisores começam pelo número 1 e vai terminar naquele número que você está querendo descobrir o divisor. Vamos ver um exemplo para a gente entender melhor. Eu vou pensar na tabuada da divisão do 6. E sempre uma divisão vai começar por 1. Por isso que eu digo que sempre começa por 1. Então, quando eu divido 6 dividido por 1, eu encontro o resultado 6. Outra dica, turma. Para ser divisor, eu preciso que minha conta de divisão seja exata, que o resto seja 0. Então, quando eu tenho 6 balas e divido para uma pessoa, eu consigo dividir tudo. Por isso que o resultado é 6. Quando eu tenho 6 balas e divido por 2, então a resposta são 3. Então, eu fiz uma divisão exata. 6 dividido por 3 igual a 2, 6 dividido por 6 igual a 1. Nesse caso dos divisores, eu digo que o meu divisor, vamos lembrar lá da ideia da divisão? Dividendo, divisor, quociente,
resto. Então, o meu divisor serão os divisores de 6. Então, 6 é o nosso dividendo. E quem são os seus divisores para que o meu resultado seja exato? O 1, o 2, o 3 e o 6. Então, vejam que começou pelo 1 e terminou no 6. Então, sempre termina naquele número igual ao dividendo que eu estou utilizando. Meu dividendo é 6, então eu parei no 6. Então, divisores, ele sempre vai ter um começo e um fim, tá? Eles são finitos, eles têm começo e fim. Vamos perceber que os divisores têm tudo a ver com a multiplicação. Por isso que tia Rose sempre fala que a multiplicação e a divisão sempre estão ali caminhando juntas. Vamos ver essa relação. Eu tenho 6 dividido por 1 igual a 6. Por quê? 1 vezes 6 é igual a 6. Então, se eu sei a tabuada da multiplicação, vai me ajudar a encontrar os divisores. 6 dividido por 2 igual a 3. Porque 2 vezes 3 são 6. 6 dividido por 3 é igual a 2. Porque 3 vezes 2 é igual a 6. 6 dividido por 6 é igual a 1. Porque 6 vezes 1 é igual a 6. Então, quando eu pego o resultado da minha divisão e multiplico pelo meu divisor, eu encontro o resultado 6. Então, tem tudo a ver divisão com multiplicação. Então, bora praticar um pouquinho. Lembrando da regra que múltiplos é um conjunto infinito. Tem um começo, que é a partir do 0, mas não tem fim. Divisores é um conjunto de números finito. Tem começo, que é a partir do 1, e tem fim, que para naquele número que a gente está dividindo. Preencha o quadro com os múltiplos de 2, 5 e 10 até o 30. Ó a dica. Então, não é para como os múltiplos são infinitos, eu determinei aonde você deve parar. Porque senão você ia ficar incansavelmente escrevendo os múltiplos de 2. Então, chegou no 30, a gente para. Então, múltiplos de 2. Vai começar do 0, turminha. Se eu faço 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. E como é que eu vou descobrir os múltiplos, tia Rose? Falando a tabuada na sua cabecinha e anotando o resultado. Até que eu multipliquei 2 vezes 15, cheguei no 30. Então, encontrei o resultado 30, parei. Múltiplos de 5, quais são? 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Cheguei no 30, parei. A gente pode perceber uma relação nos múltiplos de 5, que a gente sempre vai estar acrescentando de 5 em 5. No do 2, sempre acrescentando de 2 em 2, pois são os múltiplos que a gente está encontrando. Múltiplos de 10. 0, 10, 20 e 30. Então, a gente percebe que todos os múltiplos começou pelo 0 e terminou com os números que a gente tinha determinado, o 30. Então, em cada sequência, parou no número 30. Circule os múltiplos que são comuns a 2, 5 e 10. Então, lembram que tia Rose falou sobre múltiplos comum? É aquele número que se repete nas 3 tabuadas. Então, eu tenho a tabuada do 2, que são os múltiplos de 2, do 5 e do 10. Então, qual é o primeiro número que se repete nos 3? O 0. Depois, qual outro número que vai se repetir? O 10. Depois, nós temos que se repetindo o 20 e depois o 30. Então, eu digo que 0, 10, 20 e 30 são múltiplos do 2, do 5 e do 10. Pois eles se repetiram nas 3 tabuadas. E divisores? Como é que a gente determina todos os divisores dos números que a gente vai descobrir agora? Lembrando da regra que divisor tem começo e tem fim. Então, o meu primeiro divisor de 4 vai ser o 1, porque sempre começa pelo 1. E aí eu vou pensar na minha cabeça, qual é a tabuada da multiplicação que eu encontro o resultado 4. Então, quando eu pensar nisso, eu vou estar encontrando os meus divisores.
Então, eu encontro o número 4 na tabuada do 1, por isso que começa por 1. Eu encontro na tabuada do 2, porque 2 vezes 2 são 4. E encontro na tabuada do próprio 4, porque 4 vezes 1 são 4. Então, vejam que eu parei no 4 porque eu cheguei no próprio número que eu estava querendo encontrar o divisor. Então, cheguei no próprio número, eu paro, pois não pode encontrar um divisor maior do que 4. Não vai ter. Letra B, divisores de 15. Nós vamos ter o 1, o 3, o 5 e o próprio 15. Divisores do 28. O 1, o 2, o 4, o 7, o 14, porque é a metade de 28, e o próprio 28. Divisores do 32. O 1, o 2, o 3, o 4, o 8, o 16 e o 32. A moça trocou ali e botou 28, mas são 32. 16 porque é a metade de 32. Os divisores de 40. O 1, o 2, o 4, o 5, o 8, o 10, o 20 porque é a metade do 40 e o próprio 40. Então, para descobrir os divisores, turminha, vocês vão pensar em quais tabuadas vocês encontram aquele determinado número que vocês querem descobrir. E lembrem-se, os divisores começam por 1 e terminam no próprio número que você está querendo descobrir. Então, para a nossa aula de hoje, vocês precisam praticar, a tabuada da multiplicação, porque através dela, além de realizar cálculos com mais facilidade, vocês também conseguem encontrar os múltiplos e os divisores. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre divisibilidade, um novo assunto que tem tudo a ver com a divisão. Tchau, tchau, turminha, e até a nossa próxima aula.